incessantemente por uma outra família que nós também fazemos parte. Nós temos a família que Deus nos deu, onde nascemos, ou a família que construímos, nossos filhos, esposa, esposo, né? Temos a igreja, que é a nossa família espiritual, mas temos também a família que é a nossa nação, a família brasileira, né? Nosso país, nosso Brasil, devemos orar pelo Brasil. Devemos orar para que Deus tenha misericórdia do Brasil. E há um hino que nós cantamos e nós amamos muito, que nós ouvimos e aprendemos assim desde a infância no meio batista, que é a Marselhesa dos Batistas Brasileiros, é o hino nacional dos batistas brasileiros, a oração pela pátria, minha pátria para Cristo. E o hino diz: salve Deus a minha pátria, né? Salve a pátria do Brasil, salve a terra do Brasil. E vamos orar, salve Deus, né? Salve Deus a minha pátria. Vamos declarar: Deus abençoe o Brasil. Vamos lá juntos? Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Salve Deus a nossa pátria. Salve Deus a nossa pátria. Amém. Amém. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a pátria brasileira. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, que a mão de Deus esteja sobre nós. Meus irmãos, nós vivemos numa terra muito abençoada. Muito abençoada. Muito abençoada. Essa terra tem o dedo de Deus, irmãos. Já pensaram que outro país no mundo tem o dedo de Deus? O dedo de Deus está aqui, nessa terra do Brasil. Deus esculpiu lá no céu dessa nação a marca da cruz, do Cruzeiro do Sul. Os céus do Brasil têm a marca da cruz, o sinal de Jesus. Temos que amar o Brasil, temos que orar pelo Brasil e pedir a Deus que nos dê dias abençoados nessa nação, amém? Então não deixe de orar pelo Brasil em momento algum. E nesse mês de maio, então, meus irmãos, nós temos o tema que já foi colocado aqui para os irmãos, e estamos aqui hoje sem um projetor desse lado, agora é só o lado de cá, de vez em quando eu me traio olhando para o lado de lá, mas famílias que influenciam a sociedade, famílias que influenciam a sociedade é o nosso tema. E a primeira igreja Batista do Ingá, então, estará caminhando nesse tema, e estaremos baseados nos 10 mandamentos, e o nosso tema desta manhã é: famílias que influenciam a sociedade amam somente o único Deus. E o irmão Jadiel estava ali orando, e ele falou sobre isso, né? Sobre o compromisso com Deus, compromisso com o único Deus, e esse é o nosso tema de hoje também. Dentre os 10 mandamentos, a família, ela tem, os mandamentos, eles foram dirigidos aos relacionamentos. Os 10 mandamentos, eles caminham e nos falam de relacionamentos. E eles foram entregues exatamente para famílias. Famílias que Deus estava conduzindo sob a liderança de Moisés, sob a instrumentalidade de Moisés. E nesta manhã, então, famílias que influenciam a sociedade, que são as famílias que nós desejamos aqui na Pibingá, elas amam a um único Deus. Elas já elegeram um único Deus para as suas vidas. São famílias que já declararam: o Senhor é o meu pastor, não há outro, há um único, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Famílias que influenciam a sociedade, elas têm essa marca, essa característica. Elas estão muito bem firmadas, elas estão solidificadas, a sua fé está firmada no Senhor, como nós cantamos, no Senhor, a sua fé está firmada. Mas lembramos aqui como Deus preparou as tábuas dos 10 mandamentos, como Deus preparou aquilo. O povo saiu do Egito, depois de 400 anos no Egito, depois de passarem por todo aquele período ali, de humilhação, de escravidão, Deus, agora sob a liderança de Moisés, colocando Moisés sobre a liderança do povo, Deus então conduz o povo de Israel à sua saída do Egito. E agora então eles, liderados por Moisés, eles deixam a terra do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles começam a sua peregrinação pelo deserto, e após meses de peregrinação por aquele deserto, né, eles finalmente chegam ao Sinai, ao Monte Sinai, a montanha do Sinai, um monte sagrado para o povo de Israel,
Um monte onde eles tiveram um encontro com Deus, onde Deus fala ao povo, onde Deus fala a Moisés, onde Deus revela ao povo através de Moisés a direção que ele teria para o seu povo. O Monte Sinai, meus irmãos, onde Moisés tem aquela experiência da sarça ardente, onde ele vê a sarça ardente que queimava, mas não se consumia. E ali então ele tinha um testemunho da presença de Deus naquele lugar. Deus estava ali. Ele reconheceu a presença de Deus. E ele então ali recebeu a ordem para que tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava era santo, santo lugar. Monte Sinai com os seus 2.275 metros de altura, né? Um colosso. Quando vamos a Teresópolis, eu amo muito a cidade de Teresópolis, né? Teresópolis tem 869 metros de altura, a cidade, em relação ao nível do mar. O dedo de Deus, meus irmãos, ele tem 1.692 metros de altura, ainda mais alto. A gente chega ali na vista do soberbo, né? E ficamos ali contemplando a beleza do dedo de Deus, aquela coisa linda, né? Mas aqui mais próximo de nós, se quisermos olhar uma referência, né? Nós temos aqui o dedo de Deus a 1.692, está muito abaixo ainda do Sinai, com 2.275. Mas uma referência nossa que nós achamos lindo, grande, né? Quando olhamos o Pão de Açúcar com 396 metros de altura, o Corcovado com 710 metros de altura. Mas não, meus irmãos, o Monte Sinai, 2.275 metros. Essa era a altura do monte onde Deus teve aquele encontro com Moisés, onde ele ali se manifestou ao seu povo, trazendo as tábuas da lei, trazendo a sua direção, a sua palavra ao povo. E no meio da escalada da montanha, havia um platô, um grande platô, onde o povo permanece por cerca de um ano. A partir dali o povo precisaria subir para chegar ao cume da montanha, mais 762 metros, mais ou menos um corcovado, pouco mais que um corcovado, para poder chegar até o cume da montanha. Moisés ficou ali, naquele platô com o povo, por aquele tempo, e ali ensinando o povo, e ali também ele teve experiências com Deus, quando o povo pôde subir um pouco mais, e ter a visão da sarça ardente, outras experiências também com o Senhor. Mas vale lembrar que, na história do povo de Israel, existem 3 pactos importantes, 3 pactos que marcam a história de Israel. Teve o pacto de Deus com Moisés, quando Deus diz a Moisés que ele destruiria a terra com o dilúvio, e agora depois então, quando o dilúvio acontece, existe então a ordem dada a Noé, semelhante à ordem dada a Adão, a missão, o propósito que Deus entregou a Adão para multiplicar, encher a terra. Esse propósito, essa missão, ela é então agora entregue também a Noé e sua família e sua descendência. Um outro pacto também importante acontece quando Deus fala a Abraão, quando Deus o chama, anda em minha presença, ser perfeito, e mais adiante então ele diz a Abraão, para que através dele, de sua família, em ti serão benditas todas as famílias da terra, farei de você uma grande nação, pai de multidões. Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome daquele homem para deixar claro o seu propósito com a vida dele, para deixar claro que o seu propósito era que ele fosse de fato o pai de uma grande nação. Mas há então um terceiro pacto que Deus faz com o povo, e é o pacto com o povo de Israel, não agora com o homem, mas com o povo. E esse pacto está exatamente nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. É interessante lembrar que os 4 primeiros mandamentos, eles falam dos nossos deveres. Como eu falei no início, os 10 mandamentos, eles tratam de questões éticas. Não havia um corpo jurídico, não havia uma consolidação de leis naquele momento, na história.
para que pudesse reger a vida do povo. Então Deus mesmo, o supremo juiz, Ele manda então leis que possam ajudar a vida em sociedade, os relacionamentos, as relações. E as leis então são enviadas, e os 4 primeiros mandamentos, eles falam dos nossos deveres para com Deus, do nosso relacionamento com Deus. E os 6 demais, os 6 últimos mandamentos, falam dos nossos deveres para com o nosso próximo, os nossos relacionamentos com os demais. E eu gostaria então que nós pudéssemos observar esses mandamentos. Vamos ver primeiro. Aliás, ainda não, vamos caminhar um pouquinho mais. Os 10 mandamentos então são entregues por um Deus que fala e que age. Deus não apenas Ele fala ao povo, mas Ele também é um Deus de atitudes, de ações. Então, esses mandamentos são primeiramente dirigidos, é importante lembrar, a pessoas comuns, pessoas do povo, são dirigidos a famílias de Israel. Os mandamentos não são dirigidos originalmente ou diretamente aos religiosos da época, são dirigidos à nação de um modo geral, ao povo de um modo geral. Esses mandamentos, eles são princípios imutáveis, princípios eternos, que Deus falou nos 10 mandamentos para o povo de Israel, naquele contexto, lá no deserto, antes deles tomarem posse da terra prometida. Aquilo que Deus colocou lá, os princípios colocados ali, são válidos até os dias de hoje. Princípios são eternos, os princípios dos 10 mandamentos estão valendo. Eles devem ser aplicados em nossa vida e na nossa vida familiar. São mandamentos de Deus para a família, para que nós conheçamos então, para que nós conheçamos o que Deus tem para nós. Certamente Deus deseja o melhor para mim e o melhor para você. Quando vamos entrar então agora nesse mês e conhecer melhor e trazer essa palavra para as famílias que nós desejamos influenciem a sociedade, vamos fazer a releitura desse texto. Vamos fazer a leitura alternada do texto. Vamos visitar primeiramente aqueles mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, que falam dos nossos deveres para com Deus. Vamos lê-los? E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém. Veja então aí os 4 primeiros mandamentos, se referindo então ao nosso relacionamento com Deus, orientando, discernindo, trazendo conhecimento sobre como deveria ser o relacionamento do homem com o seu Deus.
quais os mandamentos, quais as diretrizes. Mas agora nós temos o restante dos mandamentos. Qual é a direção que ele nos traz? Os outros 6 mandamentos, eles então vão falar do nosso trato, do nosso relacionamento, de como vamos tratar, como vamos conviver com as demais pessoas na sociedade, como vamos conviver com o nosso próximo. Vamos ver então? Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E chegamos aí, né? Perfeito. Aí estão então os mandamentos, todos eles, conforme o Senhor colocou, para que durante todo aquele tempo que o povo estaria vivendo no deserto, mais de 1 milhão de pessoas caminhando pelo deserto, em demanda da terra prometida por Deus, depois de viverem todo aquele tempo debaixo da lei do Egito, como escravos, agora precisavam de direção, e essa é a direção que Deus dá, para eles conviverem naquele tempo. Um estudo sobre os 10 mandamentos também vai nos mostrar algo mais para esse tempo que nós estamos vivendo aqui. O que mais nós podemos trazer para nós aqui hoje? Primeiramente, o estudo dos 10 mandamentos, ele vai nos dizer, por exemplo, aqui hoje, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O texto começa tratando disso, do nosso Deus. Quem Ele é, o que Ele espera de nós, o que Ele deseja dos seus. Vamos estudar então o primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3, que diz lá, meus irmãos, o texto bíblico. Podem ler? Amém. E quando Deus entrega então esse mandamento ao seu povo, o seu povo está naquele momento exatamente, enquanto Deus entrega este mandamento, o que estava acontecendo? Quem lembra o que estava acontecendo quando Deus entrega a Moisés esse mandamento? O povo estava lá embaixo adorando um bezerro de ouro. Mas que povo complicado esse povo de Deus. Mas hoje em dia parece que não é muito diferente. O povo tinha acabado de viver experiências fantásticas com Deus. Imaginem o que é isso. Deus intervir de uma forma extraordinária, enviando pragas sobre o Egito para constranger Faraó e fazê-lo ver de uma vez por todas que a ordem de Deus era para que liberasse o povo, para que deixasse o povo ir embora. E Faraó, ele rejeitava a ordem de Deus, ele procrastinava, ele adiava, deixava para depois, e Deus mandava a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª praga sobre o Egito, de modo sobrenatural. 10 vezes o povo assistiu isso. Mas ainda, sob a liderança de Moisés, o povo agora está diante do Mar Vermelho, o terror para o povo de Israel. Tantos anos lá no Egito, distante do mar, não podia deixar os limites da cidade, porque eram escravos. Muitas gerações sequer conheceram o mar, e agora eles estavam diante do mar, que era um terror para eles. O que é isso? Mar, que tanta água é essa? O máximo que nós conhecíamos era o Nilo, que já era grande demais, mas agora tem muito mais água aqui. E agora então Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho a pés enxutos. Não fazia muito tempo, irmãos, muito pouco tempo. E aquele povo agora já tinha esquecido o seu Deus, e estava adorando o bezerro de ouro. Eles tinham que colocar a sua fé, tinham que materializar alguma coisa, e essa coisa agora materializada seria então objeto de adoração, objeto de culto. Naquele momento em que isso acontecia, Deus já estava lá em cima, falando a Moisés: olha, diga lá ao povo, diga ao povo, não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento, meus irmãos, é o segundo mandamento, e o segundo mandamento também atinge então diretamente a questão
da idolatria. Mas ataca também outras questões importantes na nossa vida. Ataca, por exemplo, o ateísmo. Ou seja, aqueles que dizem não precisamos de Deus. Os 2 primeiros mandamentos, eles de certo modo, eles atacam também essa questão, a questão do ateísmo. Eles vão tratar também, eles vão atacar também esses 2 mandamentos, eles vão mexer também com a questão do politeísmo. A questão do politeísmo, daqueles que entendem que, nós precisamos de muitos deuses, não apenas um, mas de muitos deuses, santos, divindades, nós precisamos de muitos. Mas também quando nós lemos os 2 primeiros mandamentos, nós vamos perceber também que eles estão tratando da questão do formalismo, daqueles que dizem, nós precisamos apenas de uma boa religião, de bons ritos, mas não precisamos de muito compromisso não, basta termos um bom comprometimento, basta fazermos lá as nossas, nossos sinais, nossas rezas, mas não precisamos ter muito envolvimento, muito engajamento. O que é um Deus? E aí eu colocaria a letra minúscula, O que é um Deus? Um Deus é algo, alguém que está no centro da nossa vida, no centro das nossas atenções, no centro dos nossos propósitos, das nossas aspirações. O centro da sua vida pode ser o seu ego, seu dinheiro, o divertimento, a profissão, a religião, amizades, poder, filhos, algumas vezes, família. Aquilo que ocupa o centro da sua vida, em certa medida, se descuidarmos, aquilo pode de fato ocupar o lugar central da sua vida e se tornar um Deus na sua vida. Todos nós vivemos em função do nosso Deus, daquilo que nós colocamos como nosso Deus. E aquilo passa a ser a prioridade 0 da nossa vida, o marco único da nossa vida. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O que ocupa esse lugar na sua vida? O que ocupa esse lugar na sua casa? Quem é o Deus da sua família? Quem é o seu Deus? Quem é o Deus da sua casa? Entre na sua casa e veja de fato o que está no altar. O que ocupa o lugar no altar? O que leva você refletindo sobre a sua casa, sobre as ações da casa, sobre a rotina da casa, de fato, o que está ocupando o primeiro lugar? Aí nós vamos descobrir então, de fato, quem reina, quem é o Deus da casa. O que acontece na nossa alma, mente e coração, nos impede de amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as nossas forças. Isso que ocupa esse lugar primordial, isso que nos impede de fato amarmos a Deus dessa forma, com toda essa intensidade. De fato aquilo ocupa o lugar de Deus na nossa vida. O maior desafio da vida, meus irmãos, é manter Deus em primeiro lugar. Esse tem sido o maior desafio de todos nós. E é por isso que lá no Antigo Testamento, quando Deus começa a orientar o seu povo, o primeiro mandamento que Ele coloca é exatamente esse: não terás outros deuses diante de mim. Eu serei o primeiro para vocês. Eu quero exclusividade com vocês. Eu quero ser o único para vocês. O único Deus. É interessante que Deus se preocupar com isso. Ele acabou de tirar o povo da escravidão. Ele acabou de abrir o Mar Vermelho. Quanta coisa. Senhor, o povo sabe com quem está andando. O Senhor não vê que o povo teve uma experiência tão grande. O povo ama o seu povo, está com o Senhor. Mas Deus sabia como é que era o povo, né? E Deus então coloca: não, Moisés, vai lá e coloca lá: não terás outros deuses diante de mim. Lembra o povo. E quando chegamos lá no Novo Testamento, quando Jesus vai lá para a montanha com seus discípulos, faz aquele retiro espiritual, numa das expressões mais marcantes do Sermão da Montanha, Mateus 6:33, nós vamos encontrar lá Jesus ensinando aos seus discípulos: mas buscai primeiro, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Parece que para inaugurar o Novo Testamento,
Para começar, vamos começar de novo aqui. Eu expliquei isso lá no início, no Antigo Testamento. Mas vamos começar de novo então, deixa eu falar de novo aqui. Eu quero prioridade de vocês, eu quero ser o primeiro para vocês. Eu não quero estar num plano secundário, num plano terciário. Eu não quero estar num outro relacionamento com vocês. Eu quero estar na frente. Eu quero ser o primeiro na vida de vocês. Eu quero ser o Deus do meu povo. Eu quero ser o Deus da sua vida. Deus sabia que o maior desafio da nossa vida é manter o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. É o desafio que eu enfrento todos os dias. E eu tenho certeza que talvez seja o desafio também que você enfrenta todos os dias. Manter um relacionamento íntimo, pessoal e crescente com o Senhor Jesus. E manter o Senhor Jesus em primeiro lugar. E Deus sabe disso, Ele nos conhece. Ele sabe da matéria-prima de que nós fomos feitos, do pó da terra. Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. É por isso que Ele reitera com o Senhor Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Nossa principal tarefa como discípulos é verificar então que nenhum Deus, pessoa, objeto, tarefa, dever ou prazer esteja na frente dele, na frente de Deus, em nossas prioridades, nos nossos planos, no nosso afeto. Na vida do jovem, muitas vezes os prazeres da vida estão vindo em primeiro lugar. Ou seja, a ideia de viver intensamente a vida. Tudo que a vida oferece, eu tenho que aproveitar ao máximo esse momento da juventude, experimentar tudo o que eu puder experimentar nessa fase da vida. Eu posso estar perdendo algo, então não posso perder as oportunidades. Eu tenho que experimentar todos os prazeres da vida. Para o jovem adulto, há uma outra situação que às vezes ocupa o primeiro lugar. São os sonhos, as ambições profissionais. É o momento de partir para a conquista dos sonhos. E isso não está errado. Não está errado. Errado se torna quando isso assume o lugar de Deus na vida do jovem adulto. Quando se torna a prioridade única da vida. E quando eu vivo apenas para alcançar esses alvos e esses objetivos, e esqueço daquilo que de fato tem que ocupar o primeiro lugar. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O adulto, chegamos à fase adulta, chegamos à maturidade. E qual é o nosso problema? Qual é a nossa dificuldade para que Deus esteja ocupando o primeiro lugar? Para que Ele seja o Senhor? A nossa dificuldade muitas vezes é a questão da segurança. Eu agora procuro a estabilidade para a minha vida. Eu quero segurança para a minha vida. Então eu estou preocupado com a boa poupança. Eu estou preocupado com o bom salário, com a casa própria, com a aposentadoria, com um bom seguro de vida, para deixar a família bem. A estabilidade. E a ideia de querer experimentar tudo contrasta agora com o fazer o que já conheço. Eu quero segurança, não quero nada, nenhuma novidade. Quero aquilo que eu já conheço e trabalhar com aquilo que eu já conheço. Eu quero segurança. Segurança passa a ser o tema primeiro da minha vida. E a terceira idade, então, qual é a prioridade da terceira idade? A terceira idade está vivendo a questão do passado glorioso. Quem eu fui? Eu fui tremendão. Eu fiz muita coisa. Eu realizei muita coisa. E às vezes o remorso pelo que deixou de fazer, pelo que não realizou, pelo que não fez. Então a palavra que fica aí é cuidado. Cuidado, porque ninguém está livre de ser um ateu na prática. E esquecermos, enquanto nos ocupamos com todas essas outras coisas, deixarmos de lembrar que essas situações fazem parte da vida, muitas delas são importantes na vida, mas Deus coloca lá nos 10 mandamentos, Ele estreia os 10 mandamentos dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Eu quero ser o primeiro na sua vida. E Ele vai então orientar, e Ele fala ao coração do seu Filho Jesus, para que diga ao povo que busquem primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola a Tito, no capítulo 1, verso 16, veja o que ele diz. Você pode ler para mim o texto bíblico?
Amém. Você é um ateu na prática? Ou você de fato é crente? Hoje é dia de mudança. Você fez um pacto com Deus? Em Êxodo 20, verso 5, veja o que a palavra de Deus nos diz. Você pode ler o texto bíblico? Nós precisamos fazer um pacto com Deus, temos uma aliança com Deus, né? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós assumimos um compromisso com Deus. Nós somos aliançados com o Senhor. E o texto do verso 5, ele diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso. Ele zela por esse relacionamento. E Ele quer que esse relacionamento seja único. Deus não tolera outros deuses. Ele é um Deus zeloso. No hebraico, a ideia é de alguém que zela ardorosamente, que toma conta. Exclusividade. Esse é o conceito desse mandamento. Esse é o conceito por trás da ideia de um Deus zeloso. De um Deus que zela por esse relacionamento que tem por aquele que o segue. Ele deseja exclusividade. Deus quer cuidar de você e sabe que ninguém pode fazer isso melhor do que Ele. E o pacto com Deus então é de exclusividade. Você ora a outros deuses? Você dirige as suas orações a outros deuses? Confia em outros deuses? Confia em superstições, em rezas, amuletos, alguma outra coisa que você deposita a sua confiança, horóscopo, signo. Confia na sua educação, no seu dinheiro, no seu jeitinho, na sua habilidade particular de resolver as coisas. Onde você está investindo a sua vida? Onde você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro? Nós aprendemos na Bíblia que aí estará o centro da sua vida. Aí estará o seu Deus, no lugar onde você está investindo o seu tempo, no lugar onde você está investindo o seu dinheiro, no lugar onde você está investindo a sua vida. A Bíblia fala a respeito disso. Ter apenas um Deus em nossa vida pode gerar inicialmente e de vez em quando uma sensação de perda, mas essa impressão não é correta. Deus, nosso Deus, Deus Jeová, como é falado no Antigo Testamento, Ele oferece vida e vida plena, vida abundante. Deus não aceita um lugar de igualdade com alguma outra divindade. Deus não aceita um lugar onde Ele vai dividir com outros deuses. Eu adoro a Deus, mas eu também faço as minhas preces à divindade tal. Aí eu vou à igreja, mas durante a semana tem lá aquela reunião lá, que eu gosto de ir, porque lá tem um certo poder também. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua honra. Deus não divide a sua adoração com outras divindades. Deus não aceita um lugar de igualdade, Ele quer ser supremo. Leiam em silêncio e devagar, Mateus 8, verso 35. Você pode ler o texto bíblico? Amém. Pureza de coração é desejar uma coisa só: a comunhão com o Pai Celeste, comunhão com Deus. As bem-aventuranças, no início do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versos 3 a 11, elas são uma elaboração interpretativa dessa primeira parte, desse princípio fundamental que nós estamos vendo hoje nos 10 mandamentos. Essa parte primeira aí do Sermão do Monte, essa parte do Sermão do Monte de Mateus 5, 3 a 11, está exatamente tratando disso, do nosso relacionamento com Deus, de colocá-lo em primeiro lugar. E você pode achar que você é muito moderno para pensar no seu relacionamento com Deus
como um relacionamento que demanda sacrifícios. Nós já passamos da fase dos sacrifícios. Obediência quer e não sacrifício, diz a palavra. Muito bem, você está certo. Diz mesmo. Diz mesmo. Mas nós também temos vários rituais de sacrifícios a nossos deuses. Figurativamente falando também. Aliás, algumas vezes nem é figurativamente falando, não. Nós colocamos nossas vestes rituais, por exemplo, e sacrificamos suor e sangue no ginásio, quando vamos à academia, e muitas vezes colocando diante do Deus Apolo, que nos livre das enfermidades, cuidado com a saúde, né? E a corrida na praia, e tudo isso é importante, mas muitas vezes pode se tornar também um Deus na vida de alguns. O ritual, nós sacrificamos tempo e nossas famílias no trabalho para Mamon, para nos abençoar com riquezas materiais. Mamon, o Deus das riquezas, a Bíblia fala a respeito disso. E nós queremos servir a Deus e cultuamos, celebramos a Deus, mas com relação aos nossos negócios, nós muitas vezes somos tão apegados, que estamos fazendo sacrifícios a Mamon, o Deus da riqueza. Sacrificamos tempo e nossas famílias no trabalho para Mamon. Sacrificamos a família, sacrificamos às vezes o trabalho de Deus, porque não podemos deixar de ganhar aquele dinheiro, aquele compromisso profissional. E estamos colocando mais tempo e mais da nossa adoração a Mamon. Nós sacrificamos também a reputação do nosso próximo nos rituais das mídias sociais, para que a deusa da fama nos proteja da vergonha e da fake news. E quando lemos as Escrituras, meditamos no nosso relacionamento com o nosso Deus, devemos entender que seguir a Cristo, ou seguir a Jesus como discípulo de Cristo, vai demandar de nós alguns sacrifícios também. Há alguns sacrifícios. Você está disposto a pagar o preço para obedecer? Está disposto a pagar o preço e seguir a Jesus? Mateus 8, verso 35, nos fala sobre isso. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Fazer um pacto com Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, para muitos, no primeiro momento, pode parecer perda. Pode parecer perda. Mas o resultado final é ganho. O resultado final é lucro. Quais têm sido as consequências na sua vida, na vida da sua família? Passando a sua vida em revista nesse momento, quando nós falamos sobre colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar na nossa vida, quando você passa a sua vida em revista, e analisa e lembra a sua história, houve momentos que você precisou abrir mão de alguma coisa, e em nome da fé você precisou se desviar de algo, precisou então priorizar a vida cristã, precisou priorizar o seu relacionamento com Deus, a sua fé, e abrir mão de algo que atrapalharia o seu relacionamento e a sua fé. Qual a consequência disso na sua vida? Onde isso o levou? Houve momentos fáceis, momentos difíceis, ganhos, perdas, que você teve que deixar, que você teve que abrir mão, para que o Senhor ocupasse de fato o primeiro lugar na sua vida. E o que Deus fez na sua vida depois disso? O apóstolo Paulo, ele viveu essa experiência extraordinária. Era um dos principais entre os fariseus, um dos príncipes entre os fariseus. Estudou na melhor universidade da época, aos pés de Gamaliel. Tinha autoridade entre os fariseus. E quando decide seguir a Jesus, ele é perseguido junto com os cristãos que ele antes perseguia. E quando ele se lembra disso tudo, que ele teve que deixar, a perseguição que ele passou a sofrer, e quando ele lembra de toda a sua vida, todo o portento, toda a glória que ele viveu antes de seguir a Jesus, toda a cultura, toda a riqueza que ele teve, o status que ele teve, a posição social, o lugar que ele viveu, os relacionamentos com autoridades que ele tinha, ele diz que considerava tudo aquilo como perda.
tudo aquilo como perda, para ganhar algo muito mais precioso. Ele chegou mesmo a dizer lá no final do texto que ele considerava aquilo tudo como esterco. Olha a expressão, como esterco, para que pudesse construir algo muito maior e melhor. Esterco é aquilo que nós usamos para adubar uma planta, que nós queremos que ela cresça forte, bonita, poderosa, viçosa, linda. Paulo diz que aquilo tudo ele considerava como esterco, e seria usado apenas para adubar a terra, fazê-la boa para produzir algo mais lindo, maior, melhor, mais bonito. Chega ao ponto, meus irmãos, que lá em Filipenses 1:21, ele faz a afirmação da sua vida, a síntese da sua vida, quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer, quando ele vier, é lucro. A síntese da sua vida estava ali. Quando esquecemos a aliança do Senhor, nosso Deus, e negligenciamos a devoção diária, nós podemos ser levados a substituí-lo por alguma imagem esculpida ou por algo que o Senhor nos proibiu. Cuidado com isso. Terceiro e último lugar. Como viver esse mandamento? Como viver esse mandamento? Devemos vivê-lo com vigilância, com oração. Vigilância e oração são essenciais para observar esse mandamento. Você e sua família precisam então de um propósito claro para viver. Veja o que Jesus diz aí em Mateus 22, 37 a 38. Você pode ler o texto bíblico? Amém. E o primeiro mandamento, numa linguagem mais atualizada, ele diz o seguinte, em Êxodo 20, verso 3: não adore outros deuses, adore somente a mim. Isso é o que Deus espera de nós. Existe uma enorme diferença entre viver simplesmente e viver com um propósito. Deus deseja que estejamos vivendo com um propósito. Um atleta famoso, muito famoso, ele comentou que durante algum tempo, tudo o que ele fazia tinha a ver com a sua modalidade de esporte, tinha a ver com o seu esporte, com o que ele fazia. Ele comia, ele dormia, ele pensava, ele acordava aquele esporte, até que ele percebeu que um dia ele não poderia mais praticar o seu esporte, não poderia mais ser um atleta, a razão da sua vida tinha acabado. E o que ele faria da sua vida agora? Agora era só frustração, o fim. Certamente nós podemos dedicar as nossas energias e anos de vida a muitas causas, a muitos objetivos, mas apenas um objetivo, um único objetivo, poderá consumir-nos sem que venhamos a nos sentir frustrados no final. Sem que ao fim desse objetivo nós possamos nos sentir frustrados, porque agora acabou o fim. Não tem mais, aqui chega o final da estrada. Essa é a motivação correta para a vida. Aquele objetivo de vida que não termina quando a nossa vida termina, mas que salta para a eternidade, que vai para além. E o propósito de Deus para a nossa vida sempre salta para além. Assim foi quando Deus chamou Adão. O propósito de Deus para a vida de Adão ia para além da sua própria vida. O propósito de Deus no chamado dele para Noé ia para além da vida de Noé. O propósito de Deus para a vida de Abraão, Abraão morreria, mas o propósito de Deus, a missão de Deus para a vida de Abraão ia para além da vida de Abraão. O propósito de Deus para a minha vida, a missão de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a sua vida, a razão pela qual você existe, ela salta para além da sua vida. Mas para isso nós precisamos, para viver isso, para experimentar isso, a decisão primeira que nós precisamos tomar, a mesma decisão que levou Paulo, apóstolo, que também recebeu de Deus uma missão, também recebeu de Deus um propósito, e o propósito e a missão que Paulo recebeu, e ele viveu essa missão e esse propósito, fez com que a vida dele, e o sentido da vida dele saltasse para além
da sua própria existência e fez com que ele dissesse: para mim o viver é Cristo, e o morrer, quando ele chegar, será lucro, que agora eu vou viver na plenitude, é fazer de Deus a razão da sua existência. Fazer de Deus a razão da sua existência. E trazer esse primeiro mandamento para a sua vida e dizer que de fato eu não terei outro Deus que não seja o Senhor diante de mim. Amém? Seja essa a nossa disposição hoje. Agradar a Deus é o centro deve ser o centro das nossas decisões. Que a sua família possa dizer a Deus que Ele, o Senhor e somente Ele, é o centro da vida do nosso lar. Amém? Quero convidar você agora a celebrar ao Senhor nesta manhã, a ceia memorial, lembrar, nesse primeiro domingo do mês de maio, mês da família, mês quando nós celebramos a família que é plano de Deus, propósito de Deus na nossa vida. Deus nos criou para vivermos em família. Deus nos criou para vivermos também a realidade da família de Deus, para vivermos na igreja. Deus fez a igreja com muito amor, Ele desejou que nós vivêssemos a comunhão da igreja, e todos os dias o diabo está fazendo de tudo, para que você desista da sua família, do seu lar, mas fazendo de tudo mesmo, para que você desista também da sua igreja, desista da sua família espiritual, deixe a igreja, abandone o seu lar espiritual que é a sua igreja. Mas nós vamos responder a todas essas investidas dele, dizendo que por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém?